respeito do almoço comunitário, eu não sei como ficou. Alguma coisa, sabe de alguma coisa, Milton? Não tem. Porque seria no próximo domingo já. Então teria que ser anunciado hoje, né? Não tem nada definido. Bom, vamos deixar suspenso então, ou fica para o próximo, ou a gente informa no WhatsApp. Vamos abrir a palavra do Senhor, texto bastante conhecido, que é lido praticamente todo domingo de manhã. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu quero me ater aos versos 31 e 32. Vamos lê-lo novamente. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como eu disse, esse texto é um texto que faz referência à mesa do Senhor. Como o irmão Ricardo já fez referência domingo passado, no seu compartilhar, a carta aos Coríntios foi escrita para tratar de uma série de problemas que ocorria naquela igreja. Embora uma igreja profundamente abençoada pelo Senhor, embora uma igreja de irmãos chamados à comunhão de Cristo, nos quais a graça do Senhor foi transbordada, esses irmãos não estavam respondendo adequadamente à graça, não estavam correspondendo ao chamado do Senhor e por isso não estavam crescendo adequadamente. E Paulo, então, nos capítulos 2 e 3, os chama de carnais, na sua grande maioria. Claro que isso não se refere a todos, mas a grande maioria daqueles irmãos, Paulo faz a referência a eles como carnais, como a crianças em Cristo, porque eles viviam, eles pensavam e viviam segundo os conceitos do mundo, e não segundo os conceitos do Senhor, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Então, basicamente, cada capítulo deste livro, 1 Coríntios, Paulo trata de um problema. Ele instrui e, ao mesmo tempo, trata de um problema. Aqui no capítulo 11, então, ele trata da ceia. Havia ali muita confusão, muita divisão, muita discórdia em relação à mesa do Senhor. Esse texto, então, especificamente, foi escrito pelo apóstolo para tratar desse problema. Porém, ele trata aqui alguns aspectos que extrapolam a questão da mesa do Senhor. E esse é um deles.
eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, para esses 2 versículos, e gostaria de compartilhar com vocês os 3 julgamentos, às quais todo homem está sujeito, deve se submeter. Mas, basicamente, no que diz respeito aos filhos de Deus, 2 deles. Nós temos aqui, então, está fácil de nós encontrarmos, de nós relacionarmos. Paulo, então, diz, se nós julgássemos a nós mesmos, então temos aqui um julgamento. Julgar a nós mesmos. Não seríamos julgados, mas quando julgados, por quem? Pelo Senhor, somos disciplinados pelo Senhor. Então, um outro julgamento, julgados pelo Senhor. E um terceiro julgamento, esse, então, para condenação, é o que acontece com o mundo, para não sermos condenados com o mundo. Então, nós temos 3 julgamentos. Temos julgar a nós mesmos, julgados pelo Senhor e condenados com o mundo. Eu quero abordá-los de trás para diante. Paulo aqui começa falando de nós julgarmos a nós mesmos. Pois ele passa pelo julgamento do Senhor sobre nós. E depois, então, ele fala da condenação, do julgamento do mundo para a condenação. Devido na ordem, não é bem na ordem de importância, mas vamos dizer assim, basicamente o terceiro deles não tem encargo e também não há muito o que explanarmos. Então eu vou começar pelo terceiro, julgados e condenados com o mundo. A palavra do Senhor está muito claro, que o julgamento a que o mundo está sujeito é um só. Vou citar 2 referências para os irmãos. Uma dita pelo nosso Senhor Jesus, em João capítulo 16, versículo 9, quando ele promete a vinda do Espírito Santo, o Consolador, que ia agora habitar neles, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ali ele fala o porquê do pecado, porque eu não creio em mim. O mundo não crê no Senhor. E em várias outras referências também o Senhor diz a mesma coisa, né? Que o pecado do mundo é não crer nele. Que o julgamento a que o mundo está submetido é não crer no Senhor. Então o mundo está julgado não propriamente pelos seus atos, embora possa vir, sem dúvida, punição e julgamento do Senhor por isso, mas o julgamento básico para a condenação do mundo é a rejeição do único Senhor e Salvador de todo homem, Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, então, que pela mão soberana do Senhor vem a Ele, é passado, então, da morte para a vida e não entra mais em julgamento. Outro texto, Paulo, então, faz referência a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dizendo que o mundo, não aqueles que vão receber o juízo condenatório do Senhor, são aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Somos gratos a Deus, porque somos seus filhos, por sua mão soberana, não por nossa iniciativa, não por nossa busca, mas porque Ele nos amou em Cristo Jesus antes que nós existíssemos, e nos colocou em Cristo, e nos deu fé para podermos crer nele. Com isso, então, nós passamos da morte para a vida. Esse julgamento, então, para a condenação, graças ao Senhor, em Cristo, nós estamos livres. Mas, o apóstolo deixa claro que há 2 outros julgamentos que são extremamente importantes na vida cristã. Eu diria que a nossa vida depende desses 2 julgamentos. Não só aqui a situação da ceia, que era uma situação séria, e Paulo procura mostrar a seriedade e o absurdo que eles cometiam por falta disso, por falta de discernimento, por falta de julgar a si mesmo, e até mesmo de aceitar, de ver as circunstâncias pelas quais eles estavam vivendo. E nós vamos ver, abrir aqui um pouquinho esses tipos de julgamento, mas no caso específico da ceia, ele diz que por causa deles, de fato, negligenciarem esses julgamentos, primeiro o julgamento de si mesmo, depois até as exortações do Senhor, eles tiveram que receber, então, um julgamento extremo do Senhor. Ele diz que alguns estavam fracos, doentes, e alguns até já dormiam. É uma situação extrema. Aqui, o Filho de Deus
pode chegar, mas ainda debaixo da misericórdia do Senhor, da misericórdia do Pai, porque Paulo diz isso para não sermos condenados com o mundo. Vamos ver agora então o segundo aspecto, o segundo julgamento, que é julgados pelo Senhor. Do que trata esse julgamento? Aqui Paulo pega pesado, ele fala, né, que o julgamento, como eu fiz referência, chegou até esse ponto. Mas será que é só isso? Será que quando falamos de o Senhor nos julga, nós estamos pensando na mão pesada, como às vezes é comum se falar, né, no meio cristão? Não, o Senhor vai pesar a mão. Não é isso que a palavra de Deus fala. É claro que o Senhor pode, como nós vemos aqui, não podemos ignorar, pode chegar a um julgamento extremo, ainda, debaixo da sua misericórdia, mas não é só isso que é o julgamento do Senhor. A palavra do Senhor deixa muito claro que o julgamento do Senhor visa a disciplina. Hebreus capítulo 12 é um capítulo dedicado a isso. Diz que o Senhor disciplina quem ama, açoita todo aquele que recebe como filho. No Velho Testamento isso já foi ensinado. Aliás, esse texto de Hebreus 12 é tirado do Velho Testamento. Já é ensinado que o Senhor, como Pai, precisa corrigir e disciplinar os seus filhos. Isso é mais um aspecto da disciplina. Nós temos na palavra do Senhor, e vemos isso na nossa experiência, 3 aspectos aqui do julgamento do Senhor. O julgamento para a disciplina. Porque vimos que o julgamento do mundo é para condenação, mas o julgamento dos filhos de Deus é para a disciplina. E disciplina não é apenas corretiva. Ela tem um âmbito bastante, um leque bastante grande. Nós costumamos falar nos cursos, né, as matérias que nós estudamos, nós chamamos de disciplina. E disciplina ali diz respeito a ensino. Então existe a disciplina corretiva, existe a disciplina instrutiva. Então o julgamento do Senhor, nós podemos dividi-lo em 3. Para ensino, para correção e para punição. Sim, o Senhor também traz o seu julgamento para punição num caso extremo. E falamos que também é debaixo da sua mão misericordiosa. Tudo que o Senhor faz em relação aos seus filhos é como Pai. O Senhor não traz nenhuma palavra e nenhum ato de condenação para os seus filhos. O mundo está condenado já, porque não aceita o remédio à salvação do Senhor. E isso não ocorre para o Filho de Deus. Nós precisamos ver isso muito claro, porque muitas vezes o diabo vai confundir. Quem condena é o diabo, quem vai trazer acusação, condenação é o diabo. A mão do Senhor, embora muitas vezes possa ser firme, dura, pesada, o seu falar possa ser um falar exortativo, pesado, é amoroso. E nunca para a condenação. Nós vemos isso no Velho Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. A maior apostasia de uma igreja que nós encontramos no Novo Testamento está lá na igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. E o Senhor vem dizendo que aquela igreja, quem dera fosse fria ou quente, mas porque ela era morna, Ele estava a ponto de vomitá-la. Ele dizia que era uma igreja que se achava autossuficiente, eu não preciso de nada. Ou seja, eu não preciso do Senhor, eu tenho tudo. E o Senhor então fala, quem dera vocês comprassem colírio, para que vocês possam ver a real situação de vocês. Quem dera vocês comprassem linho fino, porque vocês estão nus. Mas sabe o que mais? Antes de terminar essa exortação, essa carta tremendamente exortativa, e isso é uma marca registrada do agir do Senhor, Ele abre uma porta de misericórdia e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como nosso Senhor é bondoso. Não importa o estado de degradação, não importa o estado de frieza e endurecimento, o Senhor vai ainda abrir uma porta de misericórdia, de arrependimento para os seus filhos, embora muitas vezes a sua palavra possa ser dura. Então nós temos esses 3 aspectos da disciplina, do julgamento disciplinar do Senhor para com os seus filhos. Ensino, correção e punição. Ensino, vou citar um exemplo. Nós temos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, texto também bastante conhecido, texto que Paulo fala a respeito da importância da palavra. O ensino normalmente é ministrado pela palavra,
O Senhor vai usar uma palavra direta, a sua palavra escrita, seu tempo devocional, irmãos ministrando a palavra, um livro, Ele vai usar N circunstâncias para te ensinar. E Paulo então diz que a palavra do Senhor é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a edificação. O Senhor usa, pelo meio do seu Espírito, a sua palavra para nos ensinar. E por meio dessa palavra, Ele também nos julga. Quem dera, irmãos, quem dera isso fosse o suficiente. Quem dera nós fôssemos plenamente ensinados e julgados pela palavra de Deus e aprendêssemos prontamente tudo o que precisássemos e crescêssemos nos caminhos do Senhor, sem que o Senhor precisasse usar os recursos, apenas a sua palavra, ministrada pelos irmãos, ministrada diretamente, ministrada através de livros. Quem dera. Esse é um trabalho profundo do Senhor na nossa vida e nós devemos dedicar tempo a isso, porque na medida em que somos ensinados, que nos colocamos aos pés do Senhor, debaixo do ministério do seu Espírito, nós somos ensinados e julgados. Como aprendemos? Como o Senhor pode falar conosco da beleza e da riqueza da nossa vida em Cristo e, por outro lado, da miséria da vida na carne e de como tantas vezes nós estamos vivendo longe dos caminhos do Senhor, longe da vida no Espírito. Então a palavra nos julga, a palavra nos ensina. É o Senhor nos julgando, é o Senhor julgando a nossa maneira de pensar, de viver, de sentir, os nossos procedimentos, as nossas decisões. Nós temos Deuteronômio capítulo 8, outro dia eu li aqui esse texto, mas seria interessante nós abrirmos de novo. Deuteronômio, tremendamente instrutivo. O livro de Deuteronômio é um livro profundamente importante e sério nesse aspecto, porque o povo já tinha atravessado o deserto, a primeira geração tinha morrido, tinha nascido a segunda, eles estavam prestes a entrar na terra, Moisés está prestes a partir, ele está dando as últimas orientações, então é um tempo ali de examinar a si mesmo. Moisés faz aquele povo olhar para trás e ver como o Senhor os conduziu nesses 38 anos pelo deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos. Eu disse 38 porque 2 chegaram até Jericó, os espias, na incredulidade, voltaram, depois ficaram 38 anos perambulando, no total são 40. Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Até aí tá bom. Pense um pouco no que é dito aqui. O Senhor está dizendo, através da boca de Moisés, que aquelas circunstâncias pelas quais, muitas delas, eles passaram, foi a mão do Senhor abrindo portas, ensinando aquele povo, através das circunstâncias, que, além dele ser o provedor das necessidades deles, ele tinha muito mais a dar para aquele povo do que apenas o suprimento das suas necessidades. O Senhor Jesus cita esse texto para o diabo, quando o diabo tenta, para que ele transformasse as pedras em pão, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Queridos, enquanto nós somos crianças espirituais, enquanto ainda nós estamos em fase de crescimento, até a adolescência espiritual, nós estamos mais preocupados na provisão do Senhor para as nossas necessidades físicas e básicas. Nós esquecemos que temos uma eternidade pela frente. Nós esquecemos que temos um Pai que nos prometeu uma herança juntamente com Cristo e que os valores espirituais são infinitamente maiores do que os terrenos e de que o tempo que nós vamos passar com Ele é infinitamente maior que esse aqui. Mas nós nos contentamos com as quinquilharias dessa vida, graças ao Senhor pelo seu suprimento.
por não nos faltar veste, comida, trabalho, graças a Deus. Mas o que o Senhor nos prometeu é muito mais do que isso. E Ele quer nos ensinar, através desses valores terrenos, verdades e valores espirituais. E Ele vai usar essas circunstâncias. O que Ele está dizendo aqui é isso. O Senhor deixou faltar alimento para vocês. Ele te deixou ter fome. Para quê? Ele gosta de ver vocês sofrerem? Não. Mas para que vocês fossem a Ele e recebessem das suas mãos um maná, pão dos céus, para que vocês aprendam que nem só de pão o homem vive aqui nessa terra. E nós precisamos estar atentos a isso, porque além da palavra, no que diz respeito ao julgamento, para a disciplina do Senhor, no que diz respeito ao ensino, o Senhor vai usar a sua palavra, mas muitas vezes vai usar circunstâncias da nossa vida, para que no meio dessas circunstâncias, nós dobremos o joelho e vamos a Ele. Nós reconheçamos que o que nós estamos correndo aqui é por tempo limitado, que são coisas importantes, que somos gratos a Deus por isso, que podemos olhar para trás e ver a sua fidelidade, o seu amor, mas que Ele tem muito mais a nos dar. E isso começa aqui e agora. Vou citar mais um exemplo, também de um julgamento para ensino, uma disciplina para ensino do Senhor. Apóstolo Paulo, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10. Não vamos abrir. É aquela situação em que Paulo se vê com um espinho na carne, que ele não deixa claro na palavra, mas que dá-se a entender pelos seus escritos, nas várias cartas, de que seja uma deficiência visual. Porque havia ali um problema sério, na visão de Paulo, um defeito seríssimo, e que talvez o diabo jogasse na cara dele. Paulo, você foi usado por Deus para curar tanta gente. Você não tem fé para curar a si mesmo? E ele então fala que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E diz a história que a presença então de Paulo, que já não era muito, digamos assim, avantajada, era uma pessoa baixa, feia, ainda tinha um defeito visual terrível. Então o Senhor usava isso para humilhá-lo. E ele diz que, levando isso ao Senhor, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Eu coloquei isso para que você não se ensoberbecesse das visões e revelações que você teve do Senhor. Ensino. É um ensino para que Paulo, então, lá na frente, não pudesse ensoberbecer e desviar. E Paulo, então, aprendeu que a graça do Senhor era muito maior que aquela deficiência. Ele diz: de muito maior boa vontade, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja que maravilha. Então, um juízo do Senhor para ensino, instrutivo na vida do apóstolo. Precisamos estar atentos na nossa caminhada cristã, porque o Senhor pode estar abrindo muitas portas na nossa vida para nosso ensino. E se nós não estivermos atentos, se nós negligenciarmos, como diz Hebreus capítulo 12, que é um dos problemas que nós podemos ter para com a disciplina do Senhor, negligência. Negligenciarmos, nós não vamos ter os benefícios. E era um dos problemas da carta aos Coríntios. Aquele pessoal estava já muitos e muitos anos, crianças espirituais, porque passavam por cima de tudo isso. Não julgavam a si mesmos, não viam o julgamento do Senhor, não viam as portas que o Senhor abria para o crescimento deles, por isso eles não cresciam. Entrava dia, saía dia, vivia do mesmo jeito. Bom, próximo, a maneira pela qual o Senhor nos julga. Para a disciplina amorosa do Senhor é a correção. O Senhor faz isso, permitindo circunstâncias na nossa vida, dificuldades, tribulações. Algumas dificuldades podem ser de ensino, como eu disse. Quando é de ensino, é porque o Senhor não visa nos corrigir um defeito ou algo que nós estamos errando. Não. Ele visa um benefício futuro sem que tenha havido algum problema. Como os exemplos que nós já citamos, tanto de Deuteronômio quanto de Paulo. Mas, se nós estamos apresentando a nossa vida uma deficiência, um defeito de pensamento, um pecado, uma situação qualquer, o Senhor pode permitir que circunstâncias, tribulações, ou mesmo
tribulações que nós mesmos, muitas vezes, acabamos nos envolvendo. Exemplo, eu ganho R$5.000 e gasto 8 todo mês. Chega no final do ano, eu estou devendo R$36.000. Eu posso culpar o Senhor por isso? O Senhor me deu uma tribulação maior do que eu posso suportar? Não. É claro que nada acontece fora da mão permissiva do Senhor. O Senhor permitiu isso. Mas Ele quer me ensinar a cuidar das minhas finanças. Se eu tenho um problema sério de saúde, há coisas que eu não posso fazer e eu faço, eu não posso culpar o Senhor por isso. Eu não posso dizer que a mão do Senhor está agindo na minha vida. Eu devo, sim, reconhecer o meu erro e permitir que aqueles frutos que eu estou colhendo amargos sejam, então, corretivos na minha vida e eu possa fazer esta correção. Nós temos muitos exemplos na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2 é dedicado bastante a isso, essa disciplina corretiva do Senhor, tanto instrutiva, mas também a corretiva. E lá o texto nos mostra, vamos abrir Hebreus 12, capítulo 4. Hebreus 12, 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Como sabemos, aquela igreja, os irmãos hebreus estavam sofrendo perseguições, principalmente dos judeus. E eles estavam sendo tentados a voltar a algumas práticas do judaísmo, porque, segundo os falsos mestres, se eles guardassem algumas práticas da lei, eles não seriam mais perseguidos. Então, eles estavam tentados a voltar a algumas práticas do judaísmo. E estavam desanimados espiritualmente. Iam parar de crescer. Por isso, lá no capítulo 6, final do capítulo 5, começo do capítulo 6, o Espírito Santo fala que, devido ao tempo que aqueles irmãos já eram filhos de Deus, era para eles ser mestres. Mas eles estavam novamente necessitando de leite. Eles não cresceram. Uma das causas está aqui. Eles não estavam entendendo a mão disciplinadora do Senhor. Eles não estavam entendendo a razão de algumas aflições que eles estavam passando, de algumas, e dentre elas a perseguição, e por isso eles estavam empacados espiritualmente. O texto que nós lemos fala de que o julgamento corretivo do Senhor tem um propósito muito claro. Aqui no versículo 10 diz que o Senhor, no final, a fim de sermos, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso é crescimento espiritual. Isso é sermos participantes da vida de Cristo. Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa vida. Para isso, o texto então nos mostra 2 tipos de atitude que aqueles irmãos devem decidir tomar. A primeira é negativa, é o que eles estavam fazendo.
3, que nós não lemos, diz que eles que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Eles estavam desanimados. Então eles tinham um desânimo. O versículo 5 diz: filho meu, não menospreze, não despreze a correção que vem do Senhor. Desprezar nem sempre é feito de forma deliberada. Como eu disse, muitas vezes nós sequer temos consciência do que está acontecendo conosco. Sequer nós indagamos ao Senhor, vamos diante dEle, em oração, quantas vezes for necessário, para buscar a mente do Espírito, para saber o porquê da situação em que estamos vivendo, o porquê das dificuldades que estamos envolvidos, e qual é a solução do Senhor, qual é a palavra do Senhor para aquilo. Se nós não fizermos isso, se nós simplesmente vivermos por vivermos, decidirmos de qualquer jeito, nós vamos estar menosprezando a mão do Senhor. Por outro lado, nós temos a atitude positiva, que é submeter. Versículo 9 diz: não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos. Ora, se nós nos submetíamos aos nossos pais, que nos corrigiam, nos disciplinavam, nos ensinavam e nos disciplinavam, quanto mais nós devemos então nos submeter ao Deus do universo, ao nosso Pai eterno, para que então possamos participar da sua vida, da sua santidade. A atitude positiva passa então por aceitarmos a mão do Senhor. O versículo 7 também fala de uma atitude importante da nossa parte: é para a disciplina que perseverais. Perseverança nas dificuldades é um outro problema. Muitas vezes nós não chegamos até o fim, sucumbimos, e por isso não passamos do outro lado, não somos aprovados, não aprendemos tudo que o Senhor quer nos ensinar através daquela situação. Esse foi o problema do povo de Israel. Esse texto que eu li, ele é retratado ali por Moisés de forma muito negativa, embora o Senhor mostrando o lado positivo, que Ele deixou aquele povo ter fome, para sustentá-lo com um maná celestial. Mas nós sabemos que aquele povo queixou, xingou, praguejou contra Deus, não entenderam nada, e por isso não tiveram os resultados na sua vida, e por isso ficaram prostrados no deserto, por isso perderam o senso da peregrinação e se tornaram errantes no deserto, por isso ficaram empacados no deserto, por isso não cresceram, por isso não entraram no descanso em Cristo na terra de Canaã. Isso nos é dito nos capítulos 3 e 4 aqui de Hebreus, que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada de fé, de sujeição, de submissão a Deus. Essa expressão aqui é para a disciplina que perseverais. A versão NVI traz uma expressão muito interessante que diz: suportem as dificuldades como disciplina. Isso que nós precisamos aprender. Suportar as dificuldades da nossa vida, debaixo da mão do Senhor, levando a Ele, indagando a Ele, como eu disse, porque muitas dessas dificuldades podem sim ser provocadas por nós, pode ser resultado de julgamentos e de atitudes erradas da nossa parte, mas muitas vezes não. Muitas vezes é a mão do Senhor querendo nos ensinar um caminho de vida e de dependência dEle. E se nós negligenciarmos, nós vamos passar por cima, sem aprender essa lição preciosa. E no terceiro aspecto do julgamento do Senhor temos a punição. Não vamos entrar nesse aspecto além do que Paulo disse aqui. É um aspecto difícil, complicado, concordo, mas não pode ser negligenciado. Há sim situações extremas, aonde depois de buscar ensinar e ser negligenciado, de buscar ser corrigido e ser negligenciado, o Senhor ainda por sua misericórdia, como um pai, ainda traz a punição. E nós vemos Paulo dizendo aqui: há muito entre vós fracos, doentes, e alguns já morreram. Precisamos ter muito cuidado com isso, digo, muito cuidado, porque não devemos sair por aí dizendo que toda doença é punição do Senhor, que toda morte a mão do Senhor pesou, de forma nenhuma. De forma, nós temos exemplos claros na palavra do Senhor, onde santos adoeceram, onde pessoas que andavam em intimidade com o Senhor, é claro que morreram, mas nós não podemos negligenciar esse outro lado também, porque a palavra do Senhor deixa claro. O que nós estamos cada vez mais aprendendo
é que fora as coisas onde a Bíblia diz preto no branco, é e não é. Com respeito a casamento, com respeito ao adultério, com respeito a roubar, com respeito à mentira, onde as coisas são muito claras. E muitas outras, nós dependemos de estar na presença do Senhor para sermos claros. Paulo diz isso até com respeito às coisas básicas, né? Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas eu não vou dar lugar à carne, porque eu posso me tornar escravo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Então nós religiosamente achamos melhor o que pode, o que não pode. Pode ir ao cinema? O cristão pode participar de ato político? O cristão pode jogar futebol? Teve uma época aqui no Brasil que a maioria das igrejas era pecado jogar futebol. Muitos irmãos iam escondidos. Muitos e muitos. Tem outras igrejas que era pecado ter TV em casa, muitos irmãos vinham escondidos. O ser humano gosta de religião, gosta da coisa assim, uma coluna aqui pode, não pode, mas não é assim que o Senhor conduz os seus filhos. Aquilo que pode e não pode está claro na palavra de Deus. Fugir da mentira, não roubais, trabalhe, tenha o seu próprio sustento, né, idolatria, prostituição. O resto depende do nosso estágio com o Senhor. A uns o Senhor vai chamar, talvez, por uma dedicação maior do seu tempo. A outros o Senhor vai permitir muitas atividades outras. Então nós precisamos estar diante do Senhor. E a mesma coisa em relação, então, às circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos, antes de mais nada, em relação aos irmãos, e aqui com respeito a julgamento, então, diz muito isso também, porque julgar nós mesmos, julgamos segundo a nossa maneira de pensar, julgamos a nós mesmos, julgamos o outro também. E muitas vezes julgamos errado. Com respeito ao julgamento conosco, nós deveríamos ser mais pesados. Nós vamos tratar disso agora, no tempo que nos resta. Mas com respeito ao julgamento dos irmãos, nós devemos ser misericordiosos. E não pegar uma vara de medir muito apertada. Bom, para terminar, vamos ver então julgar nós mesmos. Paulo fala aqui da importância de nós julgarmos a nós mesmos. E ele diz mais, que se nós julgássemos a nós mesmos, não haveria necessidade do julgamento do Senhor. Se nós julgássemos a nós mesmos, e se nós aprendêssemos pela instrução da palavra e do Espírito de Deus, nós não necessitaríamos da mão corretiva do Senhor. Então, muitas vezes, infelizmente, todo filho de Deus tem que passar por isso, uns mais, outros menos. Enquanto a gente é criança espiritual, quem sabe a gente leva mais varada, não é verdade? Só que não pode permanecer assim por muito tempo. Se nós estamos andando só pelas varadas do Senhor, é porque nós somos ainda crianças espirituais. Na medida em que a gente cresce, nós temos que ser mais responsáveis, saber o que agrada ao nosso Pai e julgarmos a nós mesmos antes de sermos julgados pelo Senhor. Como então nós julgamos a nós mesmos? Será que o nosso julgamento é confiável? Até que ponto ele é confiável? Nós julgamos de acordo com a nossa maneira de pensar. A mente aqui domina, influenciada, obviamente, pelas afeições, né? Influenciada, obviamente, pelas vontades que nós temos. É assim que nós julgamos. E quando o Senhor dá um retrato do coração do homem natural, é um retrato bastante pesado. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, não vou abrir, texto já bastante falado e lido aqui, diz que o coração do homem é do coração do homem que procedem os maus desígnios, prostituição, avareza, loucura, mentira e por aí vai. É um retrato assombroso. Isso é um retrato do homem natural. Todo filho de Deus tem agora um novo coração. O Senhor criou um novo coração. Essa é a promessa da nova aliança. Dá-vos-ei coração novo. Mas isso elimina esse retrato que o Senhor ainda colocou do velho homem? Não. Porque nós estamos em processo de transformação. E aí nós reportamos para Romanos 8, que nos mostra claramente ali que o coração colocado na carne, inclinado para a carne, então vai produzir tudo aquilo. E o resultado é escravidão e morte. Mas que o coração
e inclinado para a vida no Espírito, então ele vai ter vida e paz. E é assim então que nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor, instruídos por sua palavra, por seu Espírito, pelas circunstâncias que ele traz na nossa vida, pela sua mão de ensino, corretiva. Nós formamos então um julgamento, uma capacidade de pensar, de julgar as coisas segundo a palavra de Deus, e não segundo as nossas idiosincrasias, preferências, o nosso jeito, o que eu quero. O trabalhar da cruz aqui tem uma importância muito grande, porque enquanto nós não passarmos por um processo de vida e de morte e de ressurreição diante do Senhor, a nossa personalidade ainda é muito forte, e nós vamos julgar a nós mesmos de acordo com o velho homem, com as nossas preferências, com o nosso jeito, com a nossa maneira de pensar, e assim é tão comum nós muitas vezes isentarmos a nós mesmos de situações e pecados e julgarmos nos outros as mesmas situações e os mesmos pecados. Temos visto isso em nós, temos visto isso na vida da igreja, em irmãos já de 30, 40, 50 anos de vida cristã, porque nós não permitimos um completo e perfeito trabalhar do Senhor na vida da alma, para colocar à morte, à cruz, tudo aquilo que nós ainda confiamos e queremos tanto. Eu confesso aos irmãos que no começo da carreira cristã, desde cedo a gente procurou ajudar, procuramos compartilhar alguma coisa, participar de grupos, liderar grupos, e eu tinha uma personalidade difícil. Ainda tenho, mas graças ao Senhor ele está trabalhando. E a gente traz muitas marcas, muitas preferências, e a gente bate o olho nas pessoas e diz: aquele lá não quero no meu grupo, não vou com a cara daquele sujeito. Ou então uma situação ocorre, você não sabe conviver com aquilo na pessoa, você começa a colocar ela na geladeira. É assim que nós julgamos. Isso cabe na vida da igreja, isso cabe para nós julgarmos a nós mesmos diante do Senhor. Tiago, por exemplo, diz que havia na igreja, a quem ele se referiu, até preferências. Pegava os ricos, dava os melhores lugares, e os pobres que ficam lá para trás. Coisas inconcebíveis, porque nós não crescemos e julgamos a nós mesmos e as coisas de acordo ainda com a nossa maneira de pensar carnal, não transformada. Só há um jeito de nós crescermos e aprendermos a julgar nós mesmos. Esses irmãos aqui estavam passando por isso. Situações absurdas que nós lemos nessa carta, que eles não julgavam, nem a si mesmo e nem as coisas da igreja. E Paulo então diz lá no capítulo 2, porque eles não permitiram que suas mentes, seus corações fossem embebidos pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está pertinho aí do que a gente abriu, nos dá um caminho para que nós possamos aprender como pensar, como julgar a nós mesmos, como ver a vida, como ver as circunstâncias, como ver a nós mesmos na ótica do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta, diante do Senhor e diante da sua palavra. Nada pode ser oculto. Ele conhece os verdadeiros motivos do nosso coração. Ele conhece os pensamentos. Nós somos pessoas como um iceberg. Sabe que um iceberg, 10% fica fora da água e 90% dentro da água. Esses somos nós. As verdadeiras razões que levam a nós a agirmos
estão encobertas dos outros e muitas vezes de nós. E só o Senhor pode esquadrinhar o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto. Só na sua presença. Por isso, queridos, a oração e a palavra são tão importantes na nossa vida. Estarmos diante do Senhor, aos seus pés, permitindo que a sua palavra, o seu Espírito, penetre em nosso coração, esquadrinhe. Davi fez esse tipo de oração, mesmo tendo aprendido desde a adolescência a andar com o Senhor e ter tido vitórias tão grandes diante do Senhor, de matar um urso, um leão e Golias. E ele ainda sucumbiu em algumas situações da vida. Então ele disse: Senhor, sonda o meu coração e conhece. Sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Queridos, nós só podemos ter um julgamento correto depois de estarmos na presença do Senhor. Nós só podemos aprender a julgar a nós mesmos e a julgar os outros. Eu não vou ler, mas eu queria terminar citando Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Outro dia foi até citado aqui por um irmão. É aquela história do argueiro e da trave, quando o Senhor está falando no final do Sermão do Monte sobre os julgamentos. Ele diz: por que você julga o teu irmão pelo argueiro, enquanto você tem uma trave no teu olho? Você está vendo o argueiro, que era um objeto pequeno na vida do teu irmão, e você tem uma trave, que é um caibro, que é um negócio monstruoso. Tira a trave do teu olho. Aí você vai enxergar bem, aí você vai poder ajudar teu irmão. E essa é uma realidade. Sabe por quê? Porque nós vemos as coisas e julgamos as coisas pela nossa cabeça, pelo que nós estamos vendo das circunstâncias, pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos. E como eu disse, se eu tenho birra daquilo, se eu não gosto daquele outro, eu já vou julgar de cara, eu já vou condenar. Mas se nós estivermos abertos na presença do Senhor, e isso vale para todos os assuntos da nossa vida, se nós estivermos ouvindo a Ele, permitindo que a Sua palavra penetre no nosso coração e faça essa separação entre alma e espírito, nós vamos aprender a julgar corretamente e vamos aprender a julgar nós mesmos, em primeiro lugar. E é isso que nós precisamos fazer. Porque se aprendermos a julgar nós mesmos diante do Senhor, nós vamos precisar de menos irmãos nos ajudando e nos julgando. E vamos precisar menos da mão do Senhor na nossa vida, também julgando a nós mesmos. Que o Senhor nos dê graça, por isso nós precisamos crescer. A característica de uma criança espiritual é olhar para si mesmo, é estar cheia das suas vontades, eu quero, isso é do meu jeito, senão eu embirro, senão eu não vou. Espiritualmente é a mesma coisa. Mas na medida em que crescemos, nós aprendemos a olhar a vida a partir do ponto de vista do nosso Pai e a partir do ponto de vista dos nossos irmãos. Mas para isso, a palavra do Senhor tem que fazer um trabalho profundo na nossa vida, de ensino, de levar à cruz aquilo que precisa ser morto e de trazer a vida de ressurreição de Cristo dentro de nós. Que o Senhor nos dê graça. Amém? Pai, prossegue trabalhando em nossas vidas. Obrigado pela vida que temos em Cristo, pelo lugar, pela posição maravilhosa que temos nele, enriquecidos, abençoados nos lugares celestiais. Mas sabemos da Tua vontade em trazer isso, Senhor, na prática, na nossa vida, nossa maneira de sentir, de viver, de pensar, de fazer as coisas. Dá-nos a graça de crescermos e de aprendermos assim a julgar corretamente as coisas, do ponto de vista do Senhor. Concede-nos, Senhor, estarmos levando a Ti todos os nossos assuntos, para recebermos de Ti a luz de vida, porque só na Tua luz é que vemos claramente, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.